E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus porque aqui nós estamos para louvar ao Senhor e agradecer o seu nome por essa mensagem que ele trouxe ao meu coração. E hoje nós estamos dando início. Depois, nos próximos, nós vamos estar melhorando aí o cenário, iluminação. Estamos abertos aí a qualquer apoio necessário para melhorarmos. Mas o mais importante é a mensagem que vai ser passada nesse período que eu espero que você permaneça conosco. Tá certo? Então, nós vamos começar. Hoje é o Seminário Paternidade Apresentação. Vou explicar para você como surgiu essa mensagem. Alguns já conhecem, outros ainda não. Mas eu quero explicar para você de onde surgiu essa mensagem para o meu coração e onde Deus tem usado para abençoar vidas. Primeiro eu quero fechar os olhos com você e agradecer ao Pai que está no céu, porque nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor entre as nações, ó Pai. Eu te louvo pela vida de cada pessoa que vai acompanhar essa mensagem, seja agora na íntegra, ao vivo, ou seja, meu Deus, aquele que vai assistir depois. Mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha tocando as vidas, tocando os corações, ao Pai amado, que possa alcançar o máximo de pessoa possível, meu Deus. Ao Pai querido, que o Senhor venha alcançando, meu Pai, o coração dessas pessoas, principalmente aqueles que se sentem desencorajados, desesperançados, tristes, meu Deus, se sentem sozinhos. Que eles possam ser alcançados, meu Pai, pelo teu amor, pela tua graça, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então você que já está conosco aí, você pode estar dizendo alguma coisa, você pode estar trazendo uma mensagem, uma pergunta também. Participe conosco, você que está acompanhando ao vivo. Bom, para aqueles que ainda não sabem, o Seminário Paternidade ele já foi ministrado em alguns lugares, já foi ministrado em algumas igrejas, em algumas cidades, e Deus tem abençoado vidas. Mas a vida que é mais abençoada cada vez que é ministrada é a minha vida, minha casa, minha família. E como surgiu o Seminário Paternidade? Bom, eu estava certa vez meditando na palavra de Deus, me preparando para ministrar um seminário chamado Seminário de Adoração. Eu ministrava, falava sobre adoração. E, como é conhecido de todos, eu creio que quando se fala em adoração, já se lembra do texto de Jesus e a mulher. Está lá em João, capítulo 23, capítulo 4, verso 23 e 24, onde, enquanto eu meditava nesse texto para ministrar mais uma vez essa palavra, parei quando ouvi a voz do Espírito Santo me perguntando: a quem o Pai procura? Porque normalmente, quando falamos em adoração, nós falamos sobre os verdadeiros adoradores, sobre aqueles a quem o Pai procura. E quando eu preparava esse texto e escrevendo ali na minha agenda, eu coloquei essa pergunta: a quem o Pai procura? Você, nesse momento, saberia me responder a quem o Pai procura? Mas eu quero te dizer uma coisa. Como eu conhecia bem o texto e usava essa pergunta sempre na introdução do seminário, automaticamente eu já esperava a resposta de algumas pessoas, aqueles mais ousados que participam ativamente, e eles respondiam: os verdadeiros adoradores. E assim eu fiz, respondendo a indagação que eu mesmo propus, mas que naquele momento o Espírito Santo de Deus me propunha a resposta também para essa pergunta. E eu respondi: os verdadeiros adoradores. Porém, naquele momento, eu fui indagado mais uma vez: a quem o Pai procura? Eu parei para pensar e respondi mais uma vez: os verdadeiros adoradores. E o Espírito naquele momento me disse: lê mais uma vez. Eu peguei o texto, bem conhecido,
que diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Parei no verso 23. E quando eu parei no versículo 23, eu fui levado ao Espírito a meditar nesse ponto. E eu observei o seguinte: naquele momento, o texto repete 2 vezes a palavra Pai. Jesus estava dando ênfase ao Pai. Então, foi quando me veio a seguinte frase: só se pode ser verdadeiro adorador aquele que assumiu a identidade de filho. Porque, respondendo mais uma vez a pergunta que foi feita, quem o Pai procura? O Pai está à procura dos seus filhos. Porque só se é um verdadeiro adorador aquele que assume a identidade de filho de Deus. E aí o Espírito Santo me levou ao seguinte: como os filhos são os verdadeiros adoradores, só é verdadeiro adorador aquele que é filho. Nesse momento, toda a estrutura do seminário que eu havia preparado para falar sobre adoração, o Senhor disse: agora desmancha, vou te dar uma nova palavra, vou te dar uma nova mensagem. Então, naquele momento, eu pude observar Jesus falando comigo, o Espírito Santo me guiando naquele momento para uma nova estrutura, uma nova mensagem, baseado naquilo que ele queria realmente passar para mim, principalmente, e depois para as demais pessoas. Então, naquele momento, o Espírito Santo me levou ao texto de Mateus 6,6, que a partir daquele momento, eu comecei a meditar nesse texto. Na verdade, eu comecei a partir do verso 5 do capítulo 6 de Mateus, onde eu fiquei observando e vieram várias palavras ao meu coração naquele momento, como, por exemplo, Jesus observou que o Pai era quem deveria ser adorado e o Pai estava à procura dos verdadeiros adoradores. O Pai procura pessoas que estejam ligados a Ele intimamente, sem barreiras, pessoas que estejam na intimidade com Ele, na sua presença. E só é possível isso através da intimidade do Filho com o Pai. Se não for através da intimidade do Filho com o Pai, se torna mais difícil essa interação, essa intimidade, essa ligação, esse elo, essa quebra de barreiras, esse acesso. Então, você que quer ser um verdadeiro adorador, primeiro, assuma a identidade de filho de Deus. Jesus disse lá em Mateus 12, 46 a 50, depois você pode pesquisar, você pode estar acompanhando esses textos, você pode voltar o vídeo e acompanhar o texto. Jesus, ele disse que os seus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está nos céus. Quando ele foi indagado, que chegou ali e disse: Senhor, mestre, sua mãe, seus irmãos estão à sua procura. Ele disse: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então só se torna co-herdeiro com Cristo, só se torna filho de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Então, primeira coisa, precisamos compreender que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Aquele que assume a identidade do Filho, aquele que tira todas as suas máscaras, aquele que se apresenta diante dele sem nenhum embaraço, não se importando como você está. Não importa como você está, não importa como está a tua vida, não importa como você se encontra. O que importa é você se apresentar diante do Pai
na, como você é. Isso é estar em espírito e em verdade, porque ali você vai ouvir. Ele vai tirar todas as capas, ele vai tirar todas as feridas, ele vai sarar e vai transformar aquele que veio. Eu quero te lembrar do filho pródigo. O filho pródigo deixou a casa do pai, mas nunca deixou de ser filho. O pai ficou à sua espera. Ele voltou para o pai assim como ele estava, sujo, maltrapilho, mas naquele momento o pai o recebeu, o abraçou, ele deu novas vestes. E o principal de tudo, colocou um anel no seu dedo, que significava que ele não era só, que ele tinha uma família. Não importa por onde ele andou, o importante é onde ele estava naquele momento, na casa do pai, nos braços do pai. Então, com a clareza de que Deus queria falar comigo sobre paternidade, aí eu cheguei a esse texto bem conhecido de todos, onde os discípulos e aquelas pessoas que estavam ouvindo o mestre falar pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Então, o Senhor falou poderosamente comigo sobre paternidade, sobre a paternidade terrena como a raiz da maioria dos males que nós temos hoje em meio à humanidade. Porque ela pode interferir diretamente também como as pessoas veem o Pai Celestial. Sabe por quê? Porque como é que eu vou ter acesso e ouvir as pessoas dizendo: Deus é Pai, Deus te ama, vem para os braços do Pai, vem para os braços daquele que te ama. Se aquele que a pessoa conhece como Pai é um que abandona, se para aquela pessoa o Pai é aquele que maltrata, ou se para aquela pessoa é aquele que agride, é aquele que abusa, é aquele que rejeita. Então, como ver Deus como um Pai amoroso, se a palavra Pai soa aos ouvidos de algumas pessoas como alguém de quem não há aproximação, alguém que realmente não faz a diferença na vida das pessoas? Como? Então eu quero te dizer o seguinte: se você entrar verdadeiramente na presença de Deus como alguém que não tem do que se envergonhar, que não tem do que aquilo que esconder, eu quero te dizer uma coisa: você vai encontrar o Pai à tua espera. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje eu só quero apresentar o seminário para você. O seminário ele vai falar sobre isso. Vai falar sobre o relacionamento com o Pai, vai falar sobre intimidade com o Pai, vai falar sobre como mudar essa situação, como mudar esse relacionamento, como mudar essas questões que você precisa entender, para que assim você possa ter esse momento com Ele, para que você possa saber o quanto é bom ter um pai que te ama, que te coloca no colo, com quem você pode contar. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você esperou por isso. Sabe o que importa? É que o pai está à tua espera. Sabe o que importa? É que você possa viver uma experiência diferente. Se você tem dificuldade com isso, se você tem dificuldade em estar na presença de Deus, se jogar nos braços dele, se lançar verdadeiramente, eu quero te dizer uma coisa. Acompanhe esse seminário. Ele será aos sábados, a partir das 22 horas, nós estaremos falando sobre paternidade. E você terá o primeiro ponto,